assim, o tema de hoje vai ser qual que é o maior desafio, né, da sua empresa de BPO financeiro para 2025. E ali no grupo a gente colocou uma enquete com algumas possibilidades. Entre, será que é captar leads? Será que é fechar vendas? Treinar pessoas? Estruturar processos? Gerir projetos e outros? A única pessoa que escreveu outros não disse o que que era. Mas um dos ganhadores, com alguns votos aí de diferença de captar leads, foi estruturar processos. E essa ferramenta que eu estava me referindo com o Breno, que a gente estava dando uma olhada hoje, que eu nem sei pronunciar o nome dela, é Ziv, né? Eu acho Fala. que é Ziv. Z-E-E-V. Faz parte dessa contínua conversa que eu tenho com o Breno quase todos os dias, praticamente, no sábado e domingo, sobre negócios, sobre desafios, porque querendo ou não, pessoal, estamos aqui juntos no mesmo barco porque nós estamos tentando tocar a nossa empresa. E isso é um baita desafio. E a gente está nessa dinâmica de estudar, aplicar, conhecer, encontrar outras ferramentas. Agora aqui está chovendo, hein, Kelvin? Começou a chuva, não está dando para ouvir, né? Maravilha. Maravilha. Ouvi não, tô escutando não, mas por aqui. Ó o Começou? Marco aí. Começou? Vamos mudar o cheia. apelido de Marco. Vai ser de Marco Sincerão para Marco Atrasadão. Passou 6 minutos já, viu? E o Breno sumidão, né? Porque tem 2 meses que eu não participo. Que isso? Eu só não vim semana passada. Você tava, semana passada eu entrei e não vim, então não conta. Eu só não entrei semana passada. Então, pessoal, a dinâmica basicamente essa é a questão de estruturar processos. Aí eu pergunto para aqueles que votaram, é uma dor mesmo? Porque assim, vamos lá, a gente começou esse projeto, e sendo bem sincero, assim, a ideia é porque o BPO, querendo ou não, é relativamente novo. Era uma novidade, tinham players aí que falavam que fazia mais tempo, só que não necessariamente era muito novo. Por quê? Empresas já existiam, terceirizações já existiam. Muitas pessoas já faziam BPO financeiro, entre aspas, ou de forma terceirizada, ou CLT, ou para um pai, um primo, para um avô, só que não com essa nomenclatura. E o financeiro foi lá e roubou, assim, se apropriou desse acrônimo de BPO. Então, quando se fala BPO hoje, remete-se ao financeiro, pelo menos na nossa bolha, tá? Pode ser que exista outra bolha aí de BPO de marketing e a gente não saiba dessa dinâmica. E nessa brincadeira a gente começou os encontros aqui às quartas-feiras para trocar ideia, porque estava todo mundo querendo encontrar dinâmicas, debater dificuldades, falar de, poxa vida, tá difícil contratar, tá difícil fazer isso, tá difícil fazer aquilo, como é que você faz isso? Qual que é a ferramenta melhor? Lembra, Marco? Qual que é o melhor? Homem ou conta azul? Era a pergunta que a gente mais escutava. E o legal desse processo é que, paralelo a isso, todo mundo aqui viveu a sua vida. Tanto que muitos nem estão mais aqui. Outros, como o Dan, que participava muito das reuniões e apresentou para mim o N8N, que eu não sabia da existência, mostrou até um processozinho aqui dentro do café. Abandonou até a contabilidade, ele vendeu a contabilidade dele para poder ir para concurso. Então, assim, a vida continua tocando. Em 2 anos acontece muita coisa. E a gente está dentro desse processo. Iniciamos 2025, estamos com um olhar mais maduro sobre tudo o que aconteceu em relação ao BPO financeiro. Estamos entendendo que o buraco é um pouco mais embaixo e que as empresas sempre existiram. Porém, a gente se depara com muitas coisas, inclusive com a nossa própria empresa. Me corrigem se eu estiver errado, mas também temos que estruturar o nosso financeiro, nós temos que estruturar os nossos processos, gerir pessoas, porque à medida com que a gente vai crescendo e desenvolvendo, não dá para ficar no mesmo lugar, senão alguma coisa está errada. E a dinâmica dessa provocação, dessa pergunta, foi justamente perguntar, né? Vocês responderam, cara, estruturar processos é difícil. O que é difícil? Então, se alguém quiser participar, se alguém quiser complementar ou comentar algo, fiquem à vontade. Tem que ver se alguém que respondeu isso está aqui, né? Porque fomenta e vai embora, né? O pessoal fomenta e vai embora. Deixa eu mostrar os votos aqui. O Kelvin respondeu, questão de processo. Tem mais. O Diego também. Vinícius. Tá. Não, E a Vinícius quer fechar Solange. vendas.
Isso. mas Você- É porque assim, hoje meu processo, assim, não tô tendo processo, eu tenho até assim, organização de tarefa lá na Play BPO, mas processo mesmo eu não tenho. Inclusive eu tava até esperando lá como é que é, no portal lá do Café do BPO, a parte lá do ClickUp lá, esperando o Breno gravar as aulas, não sei se já gravou, não sei, lá tá em branco. tem umas gravadas. Não subimos ainda, mas tem umas gravadas. Já. Eu tô aguardando que isso aí vai me ajudar demais. Qual que é a tua dificuldade hoje, Kelvin? Você falou isso, mas por que que você acha que não... O que que você acha que não funciona? Já que você sente que isso é um dos maiores desafios que você tem em 2025, por que que você acha que isso não funciona do jeito que é Cara, hoje? então, olha só, hoje eu quero organizar o processo já visando o meu crescimento, porque hoje eu estou atualmente com uma empresa, então assim, hoje, ok, né, tô com uma empresa, ok, vou tocando aqui, mas eu sei que quando, né, eu for crescendo, eu tenho que me estruturar, então eu quero me estruturar logo agora, né, para quando é, Ixi, entrou o fone. A chuva. começar a chover, deixa eu melhorar aqui. Aguenta aí, que tá. A chuva saiu daqui para ir para aí. Ele tá ajustando lá. Um pouquinho mais. O Diego respondeu também a questão do processo e a Solange, que está aqui. O Vinícius, você não respondeu, né, Vinícius, do processo aqui? Não, mas ele deve querer saber processo de venda, né? Que a dificuldade dele foi vendas. É captar leads ou fechar vendas? Fechar vendas. É mais fechar do que captar leads, pelo que eu entendi aqui. Pode falar. G Quick, BPO financeiro. Opa, estão me ouvindo aí? Estamos ouvindo. Era para aparecer aqui a imagem, não sei. Mas vamos lá. Prazer, meu nome é. Pelo Google aqui, acabei não aparecendo a minha imagem. Cara, meu maior desafio, acredito que para esse ano é me encaixar dentro de uma prestação de serviço nichada, então criar planos, etc., e oferecer isso ao cliente, ou vender aquilo que o cliente está precisando, e não simplesmente tentar vender algo dentro de uma forma de trabalho minha, sabe? Não sei se eu consegui explicar. Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho uma empresa de transporte, a qual, na reunião, eu apresentei todo o plano do BPO, etc., e aí, de certa forma, ela olhou e falou assim, cara, bem, o que você tem para me oferecer, de certa forma, eu já tenho. E naquele momento eu consegui, enfim, assim, ir conduzindo, né, um pouco de técnica de spin selling, etc. E aí eu consegui extrair dela algumas dores, e ela me informou que tinha algumas funções dentro do setor financeiro dela que faria diferença total dela terceirizar. Inclusive, até uma recorrência de R$ 2.200 para essa empresa, que são pequenas tarefas dentro do financeiro dela que ela terceirizou para mim. Então, assim, e aí eu tenho tido contato com diversos clientes que muitas das vezes eles não querem só o contas a pagar, o contas a receber e tal, todo esse, vamos dizer, essas tarefas básicas que a gente presta ali dentro de um plano, mas ele quer um pouco diferente disso, sabe? Às vezes ele quer terceirizar algo específico dentro da empresa dele. E aí eu tenho me preocupado muito em entender esse mercado, entender como está acontecendo essa transição dentro do mercado de BPO e como eu posso aproveitar, sabe? E não dispensar, ou muitas das vezes, por não ter habilidade de técnicas de venda e saber conduzir aquele cliente,
não perdê-lo, simplesmente porque dentro de um escopo de prestação de serviço eu não tenho a função ou a prestação de serviço que ele deseja, sabe? Então, acho que o meu maior desafio para 2025 é aproveitar esse hype todo que está tendo do BPO, entender também o mercado, entender que existem coisas mudando, alterando. Esse boom aí que teve, por exemplo, do Pix, para mim, foi fantástico. Eu vi oportunidades diversas nisso, eu fechei negócios com esses 3 dias de burburinho. Então, assim, para mim foi fenomenal. Então, para mim, Flávio, o maior desafio é como atender o meu cliente de forma estratégica, aproveitando as oportunidades que não está dentro da bolha BPO financeira apenas. Como estourar essa bolha e entrar no mercado e comer aquelas sementes ou aquela fatia do bolo ali que está disponível e ninguém está enxergando. Ô, Flávio, você pode dar um exemplo, que você citou que os clientes, muitas vezes, eles querem algo um pouco diferente do contas a pagar, do contas a receber, mas você não citou exemplo. Você tem algum exemplo que foi passado para você por um desses clientes, que você que gerou essa sementinha em você de tentar identificar outros pontos parecidos também? Posso. Vamos lá. Por exemplo, quando o cliente ele me informou que ele tinha um sistema de tecnologia próprio, a qual eu não usaria somente o Ponta Azul, o Homem, o Nippon e etc., às vezes, eu já ouvi algumas pessoas falando assim, tem que estar no meu sistema, tem que botar isso em contrato, se não fizer do meu jeito aqui, eu não pego o serviço, e às vezes você quer induzir o cliente a fazer da forma que você quer fazer. E aí, eu ouço o que as pessoas dizem, mas eu também tenho muita convicção naquilo que eu acredito, sabe? Então, eu tive a mente aberta e eu quis saber. Então, uma das coisas é isso. Ela me falou do sistema dela, eu abri espaço para poder identificar o que ela precisava. Então, por exemplo, tem um processo que faz parte do financeiro, que existe um documento chamado CTE. E esse documento CTE, uma vez que liberado, é gerado uma fatura, por exemplo. Então, são processos ali internos que ela estava sentindo dificuldade de fazer e que ela precisava. Ela tinha uma mão de obra muito cara dentro da empresa fazendo isso, e quando fazia, não fazia direito. E quando eu olhei a função, eu falei, caramba, é algo realmente que dá para me terceirizar. Então, de imediato, eu falei, caramba, sistema de uma pessoa, mais um sistema, etc., mas deixa eu ver. Então, a emissão da fatura, mediante ao CTE, dentro de um processo que ela tem interno, me gerou uma oportunidade de algo que não toma meu tempo, está bem tranquilo, já até terceirizei para um colaborador aqui. Então, é um dos exemplos, tá? Que tem dentro da operação dela, que para mim foi bem simples tá sendo bem simples de operar, e eu pude até cobrar mais por isso, sabe? Entendi. Então, o ramo de transportadora, por exemplo, que tem é um nicho, a qual, para vocês entenderem, hoje a GQuix, ela está dentro de um ecossistema de contabilidade, a qual somos diversas startups, dentro de uma linha spin-off, né? Então, tem a GR Contabilidade, que fundou a GQuix, eu estou junto com um dos CEOs da GR Contabilidade, entrou em sociedade comigo nessa empresa de BPO. Com isso, também somos uma empresa também de tecnologia, de seguro, e, enfim, existe um ecossistema a qual a gente está incluído. Então, são a base mais de 300 clientes de transportadora que tem essa demanda, sabe? De pessoas que façam processos básicos ali do financeiro. Mas, é o que eu falo, não é só um contas a pagar, um contas a receber. Envolve, por exemplo, essa questão do CTE, que muita gente não sabe o que é, sabe? Enfim, mais ou menos isso aí para vocês entenderem. Entendi. Cara, o que eu acho disso, né? Porque que toda ação, do meu ponto de vista, ela tem um custo. Então, quando a gente está quando a gente fala, né, e acho que eu sou adepto disso, eu sei que o Marco André é adepto disso, o Guto é adepto disso, e outras pessoas são adeptas também,
Aí eu vou usar um sistema ou eu vou trabalhar no máximo com 2 sistemas, e no caso você deu até os exemplos do OMIE, do Conta Azul e do Nibo. Por que do meu ponto de vista, o que acontece? Quando a gente opta por usar um sistema, entre aspas, próprio, não próprio, mas eu quero dizer, a gente vai usar um sistema com todos os clientes, isso reduz o custo para nós. Se isso reduz o custo para nós, e que custo que eu estou falando isso? Não é necessariamente um custo financeiro, tá? Mas é o custo de aprendizado. Então, se eu tiver que aprender 10 sistemas, o custo de aprendizado que eu tenho é muito maior do que se eu tiver que aprender um sistema. Então, esse custo para empresas de BPO financeiro, eu acho que ele é drasticamente reduzido quando a gente opta por eu vou falar um sistema, tá? Que hoje é o que eu acredito, é usar um sistema. Ele é drasticamente reduzido. Se você aceita usar um sistema de um cliente e depois você aceita usar o de outro cliente, do meu ponto de vista, só tem um jeito de você conseguir fazer isso. Você tem que cobrar bem mais caro do seu cliente do que você cobraria se você utilizasse. Talvez ele esteja disposto a pagar. Talvez ele não esteja. Quem vai conseguir identificar isso, melhor do que qualquer pessoa, é você, obviamente. Mas esse custo, ele existe. A questão é quem paga por ele. É a empresa de BPO financeiro ou é a empresa que está contratando o BPO financeiro? Porque ele está lá, tá? Então, por que eu falo que esse custo existe? Porque você vai ter que aprender a utilizar o sistema. Se você está aprendendo a utilizar esse sistema, é tempo que você não está utilizando para captar novos leads, para fechar novas vendas. Então, é tempo esse que está sendo utilizado para uma coisa e não pode ser utilizado para outra. Então, economicamente, você tem um custo de oportunidade de seguir um caminho e não seguir outro. Então, uma coisa é você identificar um gargalo, um problema no mercado, falar, legal, identifiquei aqui que as transportadoras têm esse problema. Pô, então eu vou focar em transportadora. Porque aí talvez você pegue transportadoras que vão usar o mesmo sistema, etc. Então, vão ter lá, igual você falou, né? Os sistemas do BPO hoje, os mais famosos, OMIE, Conta Azul e Nibo, talvez você ache 3 que as transportadoras usem. Aí você fala, tudo bem, eu vou utilizar esses 3. Eu sei que se eu mudar de uma transportadora para outra, cada transportadora, a chance de eu encontrar esses sistemas, ela é muito grande. Então, eu vou focar em transportadora. Agora, fazer isso, e não, agora eu vou pegar uma empresa do varejo, agora eu vou pegar uma empresa, uma distribuidora, agora eu vou pegar uma empresa disso, agora eu vou pegar uma empresa daquilo, eu acho que esse custo ele é exponencial quando a gente resolve utilizar o sistema do cliente, por causa disso. Porque esse aprendizado, imagina, uma pessoa da tua equipe não pode trabalhar para um cliente num dia. Putz, tem que outra pessoa operar aquele sistema. Cara, aquela pessoa tem que entender do sistema para conseguir operar dentro dele. Então, é isso que eu falo que aumenta o custo. Então, quanto mais sistema a gente utiliza, esse custo, ele aumenta, do meu ponto de vista, de forma exponencial. Porque eu não tenho um recurso que saiba operar em todos eles. Tá? Essa é a minha percepção, pelo menos. Não, aí deixa eu só complementar uma coisa que eu não expliquei. Esse cliente, ele usa o Conta Azul, por exemplo, também. Só que ele tem uma particularidade que dentro das funções que ele precisava terceirizar, tinha um sistema que, por ele ser uma transportadora, ele concentra toda a parte logística dentro de um sistema que foi desenvolvido por ele. Ele é uma puta empresa gigante. Então, ali dentro do sistema, ele tem a parte de faturamento, tem a parte de transporte, de CTE, de contato com a polícia, enfim, várias coisas. E eu preciso, na verdade, acessar o sistema dele para emitir uma fatura. Então, o Conta Azul, ele é usado, eu uso o Conta Azul na empresa dele, tudo bonitinho. Só que uma das funções que para ele era muito importante que fosse terceirizada era essa questão do sistema dele. E como você falou, eu compreendi e faz total sentido. Hoje, se eu tivesse que por exemplo, se a pessoa ficou doente, eu teria dificuldade em prestar aquele serviço ali. Concordo. Só que eu cobrei para isso, sabe? Então, por exemplo, olhando o meu momento hoje, para esse cliente, R$ 2.200 de recorrência mês, para mim, faz diferença, sabe? Então, por escolha, eu decido investir 3 meses do meu tempo para aprender um sistema, para entrar na operação dele.
que talvez daqui a 2 anos eu chegue numa recorrência que eu possa fazer isso. Eu vou escolher agora cliente X, mas para mim faz sentido hoje investir o tempo nesse cliente, sabe? Visto que o que foi interessante para mim, que vai mudar, que mudou o meu jogo, foi não fechar os meus ouvidos por algo que eu acredito que seja. Eu optei em olhar, em ver, em ter contato e testar isso. Então, não simplesmente porque alguém disse que... Aí é o que eu estou falando, eu sigo a mesma linha de raciocínio de vocês, só que o que tem mudado muita coisa para mim é não simplesmente falar, não faço dessa forma. Não, eu quero ouvir. Eu tenho interesse na sua operação. Vamos conversar mais. Vamos fechar 3 meses e entender. Será que para mim não é interessante? Será que se eu calcular essa mão de obra... Enfim, é números, né, dados, mas acho que para mim tem trago muitas oportunidades servir. O meu negócio, eu entendi que eu tenho que servir, eu estou servindo aos meus clientes, e isso tem gerado uns recursos e oportunidades, inclusive, me colocado em mesas de negócio muito interessantes, sabe? Só por esse meu posicionamento, de ouvir e eles me contatarem, tomar uma porrada de cara, não faça aí e tal, enfim. Mas eu entendi e eles usam quantas horas. Só um detalhe a mais que, para mim, pegar esse cliente, eu tive que falar, não, quero entender, e fez total diferença para mim aqui. Entendi. E outro detalhe, assim, se eu puder complementar. O que acontece? Ninguém começa uma empresa, seja o lado de lá ou o lado de cá, com uma clareza total das coisas. Bom, pelo menos assim, no grosso modo, né? A gente sempre vai estar descobrindo qual que é a melhor forma de ganhar dinheiro e a gente está nessa corrida para isso. Então, assim, é natural que a gente se depara com algumas coisas e é natural o processo de amadurecimento, faz parte do processo. Não dá para se comparar. E é foda quando a gente encontra, escuta de outros locais, tem que ser assim, tem que ser assado, né? Vou manter a calma, o que você está fazendo escutar ele é muito bom. E é experimentar, é ver se você tem essa condição de experimentar, se você tem essa condição de aplicar essa dinâmica, cara, por que não? Entendeu? Então, assim, é aplicar a teoria das restrições, nesse caso, para verificar se esse tempo gasto ele se justifica ou não, se vale a pena ou não, para poder otimizar melhor, né? Para poder emplacar melhor as coisas. Queria fazer uma observação para o G-Quicks lá, o colega. Eu penso mais ou menos igual ele. Só que, assim, é difícil escalar. É difícil escalar quando pode ter um ticket médio legal, tal, mas quantos clientes você vai conseguir fazer isso? Ou que tamanho que vai ter que ser a sua equipe para que você possa prestar esse tipo de trabalho com essa qualidade? Então, são variáveis que só você tem que decidir. Não, eu quero ter 10 clientes, acho que ok. Mas se você quiser ter 100 ou 200, aí realmente trabalhar com o software do cliente é complicado. Não que não valha a pena trabalhar, não é isso. Mas o BPO financeiro tem uma premissa de escala, né? Então, quanto mais eu conseguir, quanto mais cliente eu tiver com um único funcionário, maior vai ser minha rentabilidade. É muito nesse sentido. O que eu adiciono em cima que ele falou de não fazer as coisas porque as pessoas falam, eu concordo plenamente. É por isso que eu acho mas eu acho que é importante entender o contexto da pessoa quando ela te fala aquilo. Porque acho que o contexto importa muito para a gente optar por seguir uma linha de raciocínio ou não seguir. Então, eu vou te explicar por que eu não sigo essa linha hoje de tentar fazer... Não, é só isso aqui que o cliente vai fazer de diferente. E eu optei por não fazer mais isso. Porque eu vi que aquilo consome um tempo que, do meu ponto de vista, para justificar alguma coisa do cliente, eu teria que cobrar... Assim, eu vou te falar que, no mínimo, umas 5 vezes mais do que cobraria, dependendo... se for usar o OME, claro que vai depender das coisas, mas eu vou dar um exemplo aqui tangível, tá? No começo, o Conta Azul, por exemplo, ele
Quando eu coloquei no primeiro cliente, tá? Ficou entre o OMIE e Conta Azul. Eu falei, olha, eu não conheço os dois ainda, mas, né, de todas as pesquisas que eu fiz, foram os dois que mais me agradaram. Igual vou testar, né? Eu não sei qual que é bom. No começo você tem que testar para entender qual que você vai gostar mais, qual que vai ser tudo, né? Como você vai se dar melhor de acordo com a tua forma de trabalho. A empresa optou pelo Conta Azul, só que o Conta Azul tinha um problema na época. Ele não conseguia gerar um DRE por cento de custo. Ele não conseguia gerar um DRE na época por cento de custo. E essa empresa ela tinha 4 áreas de negócio, então ela queria visualizar cada área de negócio dela. Então, o que eu falei? Vou tentar fazer. Vou tentar gerar esse relatório fora do Conta Azul. Vou tentar pegar os lançamentos que são feitos dentro do Conta Azul e fazer isso no Excel. O trabalho que eu tive para desenvolver isso e depois fazer a manutenção disso todos os meses, né, todas as atualizações, era muito alto. E eu vi que isso, para mim, se fosse para ser feito, eu teria que montar um negócio, do meu ponto de vista, só disso. Isso deveria ser um produto à parte. Tá? Então, assim, o cliente não quer utilizar o relatório do sistema, porque ele precisa usar alguma coisa fora. Dá para usar alguma coisa fora no sentido, Data for Company, controladoria 4.0. Não dá. Precisa ser algo customizado para esse cliente especificamente. Ok. O custo de fazer essa customização, para mim, hoje ele é gigante. Então, se eu fosse continuar com essa linha de, então eu vou fazer fora do Conta Azul, eu ia ter que fazer um produto só disso. Só que para eu fazer um produto só disso, eu ia ter que estruturar o produto, desenvolver o produto, etc. Eu não ia conseguir fazer todo o resto. Então, hoje, uma coisa que eu não faço mais, o cliente quer uma customização de um relatório fora. Eu não faço. Eu não faço hoje porque eu não tenho braço para fazer. Não tenho tempo, energia e não é o foco. Então, claro que tentar é importante, principalmente no começo, para você tentar distinguir o que funciona do que não funciona. Mas a vantagem de ouvir os outros, e aí eu acho que só vale a pena ouvir os outros quando a pessoa te dá um contexto, ou quando você entende o contexto, não quando ela te dá, mas quando você entende o contexto dela. Então, assim, se tem uma pessoa que fala que só trabalha com o OMIE, que é o meu caso, e o Marco André, que hoje trabalha com Conta Azul, por que ele está falando que ele trabalha com Conta Azul? Por que eu estou falando que eu trabalho com o OMIE? Eu trabalho com o OMIE porque o OMIE deixa fazer integrações com outros sistemas. Então, o Conta Azul, na época que eu decidi optar pelo OMIE, não funcionava para o modelo de trabalho que eu queria. Eu não conseguia automatizar e integrar ele com outros sistemas. Por exemplo, eu quero enviar um lembrete de vencimento para os clientes do meu cliente. Hoje, isso é automatizado pelo OMIE. Pelo Conta Azul, eu não consigo. E como eu falo automatizado pelo OMIE, não quero dizer da mensagem que sai do OMIE ou do lembrete que sai do Conta Azul. Estou falando de lembretes que chegam por WhatsApp customizados em D-1, D0 e D+1. Então, para fazer essa customização e querer oferecer isso para todos os clientes, é um produto por si só, querendo ou não. Então, esse produto, eu não conseguia fazer ele com o Conta Azul, mas eu conseguia fazer com o OMIE. Então, no meu contexto, a minha explicação do porquê que eu falo que eu uso o OMIE, que eu prefiro o OMIE do que o Conta Azul, é porque para o modelo de trabalho que nós escolhemos, o OMIE funciona melhor. Já para o modelo de trabalho que o Marco André escolheu, eu sei que um ponto forte do trabalho dele é a questão da conciliação. Ele, para um cliente só, se eu não me engano, ele faz agendamento no banco. Então, para a conciliação, o Conta Azul, por exemplo, ele é muito melhor do que o OMIE para fazer a conciliação de forma manual. Eu prefiro bem mais o Conta Azul. Então, se eu fosse... Eu entendo por que ele escolhe o Conta Azul. Eu não estou falando que é só por causa disso, mas eu entendo que esse é um dos motivos. Então, é fácil entender por que uma pessoa escolhe o OMIE e outra escolhe o Conta Azul quando você sabe o contexto dela. Quando a gente não sabe o contexto, a gente fala assim, a opinião acaba sendo... a ideia, a opinião das pessoas acaba sendo quase que irrelevante. Porque não adianta eu querer copiar o que uma empresa faz se eu não entendo o contexto dela. Então, esse é um ponto só que eu queria adicionar, que eu acho que vale a pena frisar mais uma vez. Não, e é por aí, concordo plenamente com você, o Breno. A hora que você falou que tem que cobrar 4, 5 vezes o valor,
eu fiquei pensando, tem um cliente meu aqui, que eu já falei muitas vezes ele aqui no grupo, foi meu primeiro cliente, eu trabalho no software dele, e aí eu fiquei pensando, eu tenho alguns pequenos clientes com pouco movimento, cara, eu acho que o prazo que eu trabalho, que eu gasto com ele, é o prazo de 4 ou 5 desses pequenos clientes mesmo, cara, eu acho que a conta é mais ou menos essa. Mas por que você está com ele? Porque virou meu amigo, foi meu primeiro cliente, é meu advogado. Assim, mas se você for pensar do ponto de vista de grana, cara, não compensa. E a conta é essa. Eu acho que eu tenho uns 4 ou 5 clientes que, pequenininho, que eu gasto, eu faço o mesmo prazo para fazer o lado do Mauro. É bem essa conta, viu? E aí, será que a gente ficou tranquilo? G-Quick, eu esqueci o nome, perdão. Ficou tranquilo, é ruim. Eu quero que ele fique incomodado. Hã? Não, Tranquilo, eu achei ruim. Eu eu quero que ele acho fique incomodado. eu acho que fez total sentido. Realmente, quando eu olho para essa operação que eu estou hoje, concordo que ela é trabalhosa, tem vários detalhes, está tomando meu tempo. Uma coisa que às vezes até me incomoda é também essa parte de aprendizado, muitas dúvidas, sabe, referentes ao sistema da pessoa, etc. Tudo bem. E eu concordo com tudo que vocês falaram, eu acho que faz total sentido mesmo. E possa ser que no longo prazo eu tenha que, se eu for atender esse tipo de cliente, tenha que realmente cobrar bem mais por ele. Eu acho que a questão da escala também possa ser que vai dar uma engessada. O Breno até comentou do OMIE. Eles querem integrar o sistema deles e não conseguiram no Conta Azul, o Breno. E aí eles estavam querendo migrar para o OMIE. Aí uma vez eu ouvi você falar que o OMIE tem tudo. Aí eu até falei com ele, não, tem um amigo que ele também trabalha com o BPO, ele comentou que tem toda a integração. Até comentei de você lá com eles. Eu falei, ó, ele usa, enfim. Aí provavelmente eles vão migrar. Mas eu concordo com tudo que vocês falaram. Mas aí essa questão do ouvir o cliente e tal é uma coisa mais minha, né? E faz total sentido. Eu acho que faz total sentido, porque assim, acho que todo mundo começou assim. O Marco André, o primeiro cliente dele, ele usou o sistema do cliente. Quando eu comecei, o cliente não tinha sistema. Mas eu falei, cara, ele usava Excel. Eu falei, no Excel não faço, porque, modéstia à parte, eu conheço um pouco de Excel. Então, assim, eu trabalhei em banco muito tempo, eu tenho um bom conhecimento razoável de Excel. Então, eu já falei, para mim é inviável fazer a operação financeira no Excel. E aí eu fui atrás de sistema na época. E de todos que eu olhei, sei lá, eu olhei 5, 6, eu não lembro agora. Mas eu sei, de todos, os que eu mais gostei na época, que eu achei mais completos, etc., foi o OMIE e o Conta Azul. Então, por isso que eu falei assim, olha, eu vou trabalhar com os dois, porque eu vou testar os dois e eu vou ver eu vou saber os prós e os contras muito bem de cada um, para eu poder também depois virar e falar, olha, hoje eu sei, fazer a conciliação no Conta Azul é muito melhor do que fazer a conciliação no OMIE. Então, assim, eu sei disso. Muito melhor assim, é melhor. Tem seus benefícios, tem suas vantagens, tem uma outra desvantagem, mas de forma geral tem mais vantagens do que desvantagens. Então, assim, você só vai saber mesmo testando. A grande vantagem de ter outras pessoas, talvez, que já tentaram fazer isso, é você tentar se aproveitar do que elas falarem para... Aí a minha sugestão não é para seguir, mas para pergunta, vai atrás para entender o contexto quando alguém te fala alguma coisa. Porque, às vezes, aquela pessoa vai te falar um negócio que você vai falar, nossa, eu estava pensando nisso, a pessoa falou que o contexto dela era esse. Cara, eu acho que testar faz parte, mas eu acho que a gente tem que tentar testar com algo que vai provavelmente dar certo, né? Então, eu acho que o único jeito que nós temos hoje é, se eu quero testar alguma coisa, é ouvir a opinião de outras pessoas que tenham e me expliquem o contexto dela. Porque aí eu vou conseguir entender melhor. Putz, será que eu sigo nessa linha ou será que eu não sigo nessa linha? Será que eu mudo de ideia antes de testar ou não? Porque é isso, você testa com 1, você testa com 2, você testa com 3, às vezes você está tomando ali 5 horas, 6 horas do teu dia, e aí você fala, putz, agora eu estou com uma grana, só que eu contratei uma pessoa, agora eu preciso treinar essa pessoa, mas eu estou sem tempo para treinar essa pessoa, porque eu tenho que fazer a operação. Então, às vezes, você começa... Só toma cuidado com o preço que você colocar, para você não entrar num círculo vicioso. Você entrar numa espiral que você não consegue mais sair. Por causa disso. Porque muitas vezes as pessoas precificam
Eu não estou falando que a gente tem que precificar hoje como se eu tivesse uma empresa, um escritório de 500 metros quadrados com 50 pessoas trabalhando ali dentro. Não é isso. Mas eu tenho que pensar sempre no próximo passo. Se eu pego esse cliente, depois eu quero sair dele, eu vou ter dinheiro suficiente para pagar alguém para cuidar dessa operação enquanto eu vou atrás de outro cliente ou estruturo outro cliente? Isso é algo importante, é sempre pensar na margem, não lá na frente daqui 10 anos. Mas acho que é pensar no próximo passo. Qual que é o meu próximo passo? Aí eu vou precisar fazer Estou sentindo que, sei lá, por indicação, eu não estou conseguindo captar mais cliente, por exemplo. Então, meu próximo passo talvez seja contratar uma empresa de marketing digital para me ajudar nisso. Então, putz, quanto custa uma empresa de marketing digital? Então, eu tenho que botar na precificação algo que eu consiga pagar essa empresa. A mesma coisa, o meu problema agora é que eu preciso contratar alguém. Eu preciso sair um pouco da operação e contratar alguém. Então, qual que é o meu próximo passo? Nas precificações, eu tenho que começar a lembrar que eu vou ter esse custo daqui para frente. Senão, eu não vou conseguir sair da operação. Então, é sempre pensar na margem, do meu ponto de vista. Outra coisa que eu acho que é importante, pelo menos foi a minha dificuldade, muito mais do que o processo, foi entender, estar convencido do modelo de negócio que eu queria fazer. Porque eu comecei o BPO lá atrás, nem tem tantos anos assim, acho que pouco mais de 2 anos. Eu comecei de um jeito, hoje eu trabalho de outro jeito. Então, assim, a partir do momento que você define, e pode ser que daqui a um ano seja outro, não é isso, mas hoje eu já tenho bem formatado e definido o modelo de trabalho, o modelo de negócio que eu tenho, igual eu sei que o Breno tem. Por exemplo, o meu modelo de negócio, e eu sei que do Breno também não precisa nichar. A gente não precisa nichar, a gente tem um modelo de trabalho que não exige que eu trabalhe num nicho só. Eu, particularmente, não quero prestação de serviço. Quando eu falo prestação de serviço, é médico, advogado, não quero. E eu sei que tem BPO que sonha com isso. Então, assim, a gente tem que estar convencido primeiro do modelo que a gente quer trabalhar, para depois disso a gente pensar no processo. É meio que fazer o procedimento com o carro andando, trocar o pneu com o carro andando, eu acho que é meio por aí. Né? A não ser que eu tenha capital para investir em um negócio, formatar ele para depois começar a ganhar dinheiro. Show de bola. Então, aproveitando então esse momento, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Dentro desse campo de escuta do cliente e melhora da nossa empresa de BPO, consultoria que seja, investir hoje está mais em cursos de processos, está mais em entender ferramentas, está mais em fazer parte de meios como esse aqui de bate-papos, discussões, olhando para 2025, levando em consideração tudo que a gente já passou dos outros anos, o que seria interessante agora? Assim, cara, eu acho que esse ano eu vou focar em conhecer ferramenta, eu vou focar nisso. Qual que seria o investimento de conhecimento e de escuta para vocês para esse ano? Ou vocês não pensaram nisso? Chega uma hora... Marcos, você já tirou leite de vaca? Já. Sou de Goiás, rapaz, esqueceu? Eu sei, cara, mas é porque eu peguei você por causa disso. Não tem aquele momento que para de sair leite? Ora. Pois é. Então, nesse momento da empresa de vocês, ainda tem muito suco para tirar dentro dessa dinâmica de, sei lá, de discussão, olhar, andar, passear, ver, ou existe um próximo passo para vocês tomarem para melhorar, por exemplo, o tema de hoje, que acabou sendo elegido ali, de processos, né? Melhoria de processos. Vocês focariam em quê para poder melhorar a empresa? Estudo, encontros, mais eventos, trazer mais pessoas, gerir pessoal, vender um pouco mais? Onde que vocês focariam para esse 2025 para melhorar a empresa de vocês? Em qualquer sentido. Porque o problema é que só eu e o Breno ficam falando, né? Tá todo mundo não, o pessoal está escutando, a gente está tirando proveito. Cara, é um pouquinho de cada. É tudo isso que você falou, um pouco de cada. Primeiro, estudar, ponto. O que estudar, né?
Eu acho que as novas tecnologias, importantíssimo. Os atuais, importante. E aí, sim, a gente tem que, processo, eu tenho facilidade com processo, sou bom, sou razoável, sou o melhor? Não, não sou, né? Então, assim, eu acho que todos nós aqui que temos a formação nessa área financeira, a gente tem um pouco. O meu calo, o meu espinho na carne é a parte comercial, é mídia, é rede social, é funil, é essa coisa. E tanto que eu já falei, 100% dos meus clientes são indicação. Eu não tenho nenhum cliente que foi na minha rede social, até porque minha rede social é ruim, né? Foi na minha rede social e chegou até mim. É alguém que indica alguém, que conhece alguém, que sabe, que ouviu falar, então 100% dos meus clientes são esses. Então, hoje, o Marco André, a Mais BPO, o que eu precisava estudar para fazer melhor? A parte de mídia, marketing. Então você vai trabalhar e vai focar nisso. Você vai virar vendedor agora, Marco. Não sei. Pois é. Talvez eu acho mais fácil contratar alguém para fazer. Não é minha Terceiriza. pegada. Posso fazer, mas não é o meu forte. Uma coisa que tem aqui, e aí como eu falei com vocês, né, existe um ecossistema acontecendo em volta, existe uma metodologia aplicada aqui de receita previsível, provavelmente vocês já tenham ouvido falar, que é aí até aconselho você, Marco, ler esse livro, Receita Previsível. Opa, vou anotar aqui. Isso é responsável por mudar o jogo de muita gente, então é você prever a receita do seu negócio. Boa, Então, vou anotar aqui. hoje tem uma estrutura, tem SDRs, tem pessoas que ligam da parte comercial, etc. Então, esse livro ele vai te dar tudo mastigado, o que cada um vai fazer, como contactar. Existem ferramentas que a gente usa, por exemplo, para contactar no LinkedIn, automação. Essa é a parte que eu acho bem bacana aqui, eu vejo que gera muito resultado, né? Que eles chamam que é aquela abordagem outbound, né? Não a inbound. Então, é bem interessante. Isso é uma coisa que a gente está investindo muito pesado. E outra coisa é a estruturação de tecnologia. Uma coisa que futuramente, se vocês abrirem espaço, eu queria apresentar uma das ferramentas que a gente está desenvolvendo aqui, que é um pouco parecido com o Play BPO, mas não é o Play BPO. Eu considero, a gente está aplicando tudo que a gente precisa. Então, eu tenho CRM, eu tenho como é que esse cliente chega, se ele é inbound, se ele é outbound, eu tenho todas as métricas ali de tarefas com ele. Então, ele chegou, se a proposta foi enviada, se a proposta foi fechada. Quando a proposta é fechada, eu tenho um botão que eu aperto que automaticamente cria todo o onboarding desse cliente, já está pré-configurado. E aí eu passo para essa parte de onboarding. Eu tenho a parte também de tarefas em si, que é do operacional, eu tenho um controle financeiro. Depois, um dia, como a gente está desenvolvendo, e se tiverem interesse, eu até abro a tela um dia para a gente... Não, essa ferramenta é nossa, é da GQuicks. É a gente que desenvolve aqui, tem uma área de tecnologia que eles estão desenvolvendo. Então, depois eu mostro para vocês e teria total interesse que vocês também testassem. Eu poderia subir uma interface, vocês subiam lá, ver se acha interessante, porque a GQuicks em si, a gente diz, nós aqui não somos uma empresa de contabilidade nem BPO financeiro. A gente é uma empresa de tecnologia que vende atendimento, sacou? Então, por isso que existe uma preocupação muito da minha parte em atender o cliente, entrar na operação dele, saber o que ele está precisando. E futuramente a GQuicks vai virar um sistema, né? Via específico para o BPO e gerenciador de tarefas. Então, vai ser bem bacana. Aí depois eu mostro para vocês. Eu acho que é o grupo, não sei se vê essas paradas. Posso criar um login, um assento, entra lá e dá uma olhada. Mas é bem maneiro, bem maneiro. Acho que, para mim, tem me ajudado muito, mas está em fase de desenvolvimento, já tenho usado. Mas é um caminho, essa parte de desenvolvimento é bem longa. Mas aí as duas coisas é uma, comercial, que a gente está investindo muito pesado, e tecnologia em estruturação de processos, sabe? Para que isso me dê escala. Então, eu contrato novos operadores, eles entram, então pessoas não trabalham para pessoas trabalham para sistemas. Então, eu quero que uma pessoa entre aqui na minha empresa e ela trabalhe para o sistema, ela vai ter tudo no sistema, o sistema vai dizer o que fazer. E aí a gente tem se preocupado muito com essa parte aí de tecnologia também. Nossa, legal. Top. Bem interessante.
Os demais silenciosos queriam colocar alguma coisa sem medo, viu, pessoal? A gente já está quase chegando nos minutos finais, mas essa seria a provocação. A ideia é que a partir desse encontro de hoje para os próximos, a gente venha falando um pouco mais disso e sentir de vocês qual que é essa necessidade. Porque, cara, não tem como. Tem uma frase que é muito marcante aqui no café, que toda vez que eu lembro, eu fico rindo, que o Breno fala assim, até para sair do processo tem que ter processo. E querendo ou não, isso cutuca a gente, né? Mas como assim? Pô, o cara é duro, o cara é inflexível. Poxa, Breno, como assim tem que ter processo? Cara, é impressionante. À medida com que você vai trabalhando, você vai vendo o gasto de tempo, você vai vendo o desgaste que é, muitas das vezes, lidar com pessoas, lidar com dinâmica, suporte. Cara, tem que ter um processo, não adianta. Então, essa questão de processo é extremamente necessária. Vendedor hoje, para ter processo, qual o Vinícius colocou? Tem dificuldade de fechar. Cara, hoje os grandes vendedores de grandes empresas têm todo um processo que tem que seguir para poder vender. Para poder entrar aí as ferramentas, tem que ter um processo. Então, eu acho que é algo que a gente não pode fugir, e é o famoso o buraco é mais embaixo. A gente está fazendo BPO, ao meu ver, Marco, nesse tempo todo que a gente está fazendo financeiro e falando de BPO financeiro, não sei se você concorda, mas o financeiro é a parte mais fácil do nosso trabalho, não é? A gente sabe, É né? mais fácil. A gente sabe. Não, mas eu digo assim, tocar, fazer, alimentar lá é a coisa mais tranquila, mais fácil. O mais difícil está em quê? Está em vender para o cliente, convencê-lo, colocar ele dentro de um processo. O G-Quicks Fazer os números virar o reflexo da empresa dele, porque é aí que você mantém, a gente sempre fala aqui. Outro detalhe, o G-Quicks ali do BPO Financeiro, ele falou que, nossa, mas eu queria que o meu cliente me escutasse ou algo do tipo. Todo cliente, vai querer algo personalizado. Não, é porque aqui na minha empresa, olha, a gente usa tal ferramenta, a gente faz tal jeito. Eu falei, então não contratasse um especialista, contratasse um funcionário. E ele faz do seu jeito, né? Porque assim, é difícil. Você já pegou algum cliente que não queira fazer do jeitinho dele? Ou da maneira com que ele quisesse? Ou da forma com que ele visse? Não tem. Então acho que essa é a maior dificuldade. E a nossa luta aqui é encontrar o modelo, encontrar a dinâmica, encontrar o jeito que funciona. É claro, existem modelos replicáveis que funcionam? Claro, mas eles são muito limitados. Olha, para isso aqui funcionar, você tem que pegar cliente de serviço, que trabalha em determinada região, que usa determinada ferramenta, você tem que dar sorte de conversar com ele assim, assim, assado, aí você consegue os 10K, por exemplo. Bom, meu pensamento, né? Mas sempre vai ter essa complexidade. Acho que processos é o mais interessante. Vinícius, você tá com cara de quem quer falar alguma coisa, cara. Não, tava só escutando hoje. Hoje tava um pouco Trabalhando. escutando e trabalhando um pouco aqui, que eu tenho que sair agora às 3 horas, estava aqui adiantando algumas coisas. Mas é realmente esse grande desafio mesmo, né? Fazer o financeiro é uma barbada, né? Agora, essas demais atividades que envolvem a estrutura da empresa é o que tomam mais tempo, né? E aí a gente, por não ter o domínio, que nem o Marco falou, a gente não tem o domínio de fazer Instagram, de fazer marketing, de fazer venda, a gente acaba perdendo tempo e eu acho que acaba gerando uma ansiedade maior, né? Para tentar fazer da melhor forma. Até essa questão da rede social, eu tenho o Instagram, eu investi no Instagram na arrancada agora, nos 3, 4 primeiros meses, e estou deixando essa ideia um pouco de lado, porque a maioria dos meus contatos e o pessoal que está me procurando é através do site. Eu fiz lá com o Léo, que o Léo participou esses tempos aí lá da Unica, eu fiz o site com ele, já deu retorno, já deu contato, e também estou deixando o Instagram um pouco de lado, o investimento estava muito alto, e estava me gerando muito trabalho, fazer vídeo, validar material, corrigir material, publicar, e não estava trazendo retorno praticamente nenhum. Então, esse é o meu relato aí, também essa parte de estrutura de apoio da empresa, para mim também é o maior desafio hoje, deixar essas tarefas tudo em dia aí. Agora, Vinícius, cara, obrigado, porque esse tempo que você está começando, que você está fazendo, e você já ter chegado a essa consciência, já está fazendo as mudanças necessárias, isso é excelente, cara. Isso é bom porque
Tipo, imagina, tem pessoas que até hoje estão lutando em ser instagramáveis para conseguir cliente. É complicado. Querendo ou não, muita coisa vem ali do CEO, vem da SEO. Esse vem da início é um pouco indicação. um método de tentativa e erro, né? A gente vai tentando, vai medindo, vendo que não dá resultado e já tem que tomar uma ação rápida para fazer a mudança, né? Então, eu já percebi que não é esse o caminho e já estou indo para um outro caminho, que é mais a questão do Google, a questão do site e deixando um Instagram lá com alguns stories, alguma publicação mais, algum videozinho assim, de um espaçamento maior de tempo, né? Para alimentar, para deixar ali alguma atualização, mas não uma coisa que eu me dedique da forma que eu estou me dedicando hoje, de 1, 2 vezes por semana, aí, 2, 3 horas revisando, escrevendo conteúdo, e não, isso aí gera muito trabalho e não está me trazendo retorno nenhum. Imagina. Mas maravilha. Obrigado, Vinícius, por ter aceitado a provocação. Bom compromisso às 3, você já tem que ir. E, pessoal, basicamente é isso. Essa seria a dinâmica e a ideia do encontro de hoje. As provocações continuam para os próximos encontros dentro dessa pegada. Na quarta-feira que vem, a gente vai tentar explorar um pouco mais, tentar enxergar um pouco mais daquilo que foi votado, para que a gente possa discutir, né, e chegar talvez a alguma conclusão, alguma ideia. Hoje, o lance de ter visto que é necessário escutar é excelente, e testar, validar, acho que é bem esse caminho mesmo, né? Pois bem, acho que é isso. Alguém mais? Últimas considerações? Fale-se agora e até Tranquilo. quarta-feira que vem, meus caros. Se Deus quiser. Até mais. Tchau, tchau. Muito obrigado. Um abraço, com Deus. Um abraço a todos.